exemplo, nessa final de Libertadores, eu fiquei responsável pelas coletivas pós-jogo. Então, eu ia entrevistar quem ganhou, Abel Ferreira, Daverson, ao mesmo tempo que eu ia fazer pergunta para Everton Ribeiro e Renato Gaúcho. Eu tenho 2 mundos muito diferentes. Eu vou mudar o tom, óbvio. O que eu não posso mudar é a minha ética ao trabalhar. Então, o que eu valorizo? Quando eu fui perguntar para o Renato Gaúcho e para o Everton Ribeiro, eu via um clube que, sim, foi derrotado, mas eu via um clube que não tinha 100% mal em tudo. Quem lembra dos números do Renato Gaúcho no início do Flamengo eram muito bons. E o que não se lembrou naquele momento era que o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, conseguiu recuperar todos os seus atletas para a final. Aí o que eu fui perguntar para ele? Aí eu fui e falei, olha, vocês tiveram um momento de superação, sim, porque vocês conseguiram recuperar todos os seus atletas. Essa foi minha primeira frase. Agora, que já passou, você pode contar pra gente o que foi preciso superar? Por exemplo, parte física. Algum atleta não estava bem? Nitidamente tinha atleta ali que não tinha condição de jogar. Tanto é que o saiu, tanto que jogou. o Felipe Luiz saiu no O Arrascaeta jogou ainda. com, assim, muito pé no freio. Sim. Por mais que ele quisesse. E ele com o pé no freio também muito vamos combinar. Ele teve chance ainda com a área de gol pra marcar. Mesmo tava ele com não o pé no freio. 100%, ele foi pra mim o melhor em campo do sim. Flamengo. E assim, eu queria saber isso. Eu queria muito saber isso. Né? O que aconteceu nesse tempo que a gente não viu? Você pode contar agora. Essa foi a minha pergunta. Eu acho que é uma pergunta humana, porque eu falo assim, olha, não foi de todo mal, vocês tentaram, mas o que aconteceu realmente que prejudicou vocês? Basicamente, foi essa pergunta. E para o Palmeiras, eu fiz uma pergunta emocional para o Davidson, perguntei para o Abel Ferreira o que ele fez, trabalhou com o Davidson para tornar ele o herói improvável da final. Ele falou até a frase ótima que o Davidson é um sapinho que a gente beijou e transformou em príncipe. Então, assim, e a do Renato foi uma resposta ótima, porque o Renato revelou, foi aquele momento que ele revelou que ele conversou já com os jogadores no vestiário, que a culpa é dele, que não era do Andrés. Eu nem perguntei isso, mas você sabe que o lado emocional acarretou tudo. Sim. E aí veio um youtuber e fez assim, a análise crítica dele da coletiva. Ele escutou só as minhas primeiras 3 palavras. Vocês passaram... 4, perdão. Vocês passaram por uma superação. Aí ele, perdeu, não tem que ver isso. E pulou e já foi para a próxima pergunta. Eu olhei aquilo e falei assim, caramba, como a gente não dá a oportunidade de escutar quem errou mais? Se você errou, por exemplo, o Daverson. Cara, o Daverson fez cagada pra caramba. Sim. Ele errou muito, ele foi expulso, ele fez falta, ele exagerou ali quando recebia alguma pancada. Mas o cara tem 30 anos nas costas e teve um cara que virou e falou assim, eu vou acreditar em você porque o grupo te pediu, que foi o Abel Ferreira. Sim. Resultou no quê? Ele fez o gol que deu uma Libertadores pro clube. Então, assim, será que erros do passado não podem ser válidos também? Né? Será que o erro é de todo mal? É isso, eu vejo tudo com uma questão muito humana. Sim. Eu já sofri muito com isso. A gente sempre fala aqui, né, que o bom treinador não é o cara que pega o time maravilhoso e ganha tudo. É o cara que recupera jogador. Sim. É o cara que pega uns jogadores, que extrai o melhor de cada jogador. Então eu acho que o Abel Ferreira fez isso. E ele conseguiu. O Renato Gaúcho também ele fez, porque tinha muito jogador questionado lá. O Renato lá. Gaúcho saiu com 72% de aproveitamento. Ele só teve e tá sendo muito criticado. Muito criticado. Isso. Mas assim, quantos times gostariam de ter um treinador com essa porcentagem? A gente tava querendo. Não quero. Agora não mais, né? Não quero. Agora Silvinho é amor. Não, esse aí também, pelo amor de Deus. Assim que o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, a gente tava especulando, né? Porque como... Acho que tava o Rogério ainda, né, no Flamengo naquela época. O Rogério ainda exatamente. Então, tipo, tinha 2 vagas, né? Porque o Santos também tinha acabado O Santos consultou e o Corinthians também. E muita gente vai correr atrás do Renato Gaúcho. Vai correr, só que ninguém tá lembrando disso. É engraçado que nos últimos tempos, se você avaliar, é muito difícil para os clubes terem jogadores que vão acolher o treinador, que ele vai ganhar o vestiário, como a gente diz. Tá muito difícil ganhar o vestiário, gente. E antes a gente tinha os mesmos treinadores, tanto que era a crítica. Os técnicos brasileiros não estão mais modernos, mas eles tinham um jeitão de pai e eu acho que existia até uma carência maior, né, no futebol sobre isso. Hoje nós temos muita informação, o jogador ele já é treinado com
o media training desde os 11 anos de idade. E a relação é muito mecânica hoje. É então, muito mecânica, então é mais difícil para o treinador ganhar um vestiário com toda certeza. E o Abel soube fazer isso. Eu acho que o Renato também faz muito bem, mas eu acho que o Abel ganhou do Renato, porque o elenco do Flamengo também era muito forte. O Abel ganhou do Renato na tática. Sim. Na técnica ali dentro de campo. Sabe por quê? Eu fiz o Flamengo e toda hora eu olhava pro Renato tentava executar alguma coisa, não dava certo, ele voltava pro banco, pegava a prancheta. Ia lá de novo, tentava, voltava. Então ele via que estava falhando ali porque o Abel estava sendo mais inteligente em campo do que o Renato. E se a gente for olhar, o Renato ele tem uma carreira muito grande como treinador, mas ainda precisava passar por alguns perrengues. E esses perrengues estão vindo, e estão vindo de fora. Até porque ele estava bem consolidado lá no Grêmio. Sim. E o Grêmio, é outra coisa, né? Lá que no Grêmio ele era presidente, exatamente, diretor, técnico, a relação dele com o Grêmio era completamente, era o Rogério no São Paulo, diferente. Né? É o Rogério no São Paulo agora, né? Sim. É que eu até, se você concordar ou não, é que eu vejo o Renato, os pontos altos da carreira dele, você pega o Fluminense, em 2008, que por mais que perdeu a Libertadores, era um título... Foi o começo, né? Sim, o começo de tudo. Acho que ele já tinha treinado o Vasco antes, né? Mas ali foi o grande ponto alto da carreira dele até aquele momento. Só que era um clube que, vivia uma expectativa de ganhar um título que nunca ganhou. Então, chegar na final foi frustrante pelo time que o Fluminense tinha. E pela maneira como foi. Da maneira como foi, mas assim, era uma expectativa foi até onde deu. Com o Grêmio, um time extremamente limitado, e o Renato, querendo ou não, chegou em todos, chegava ali sempre na semifinal, em todas as Libertadores, com um time extremamente limitado, e querendo ou não, ganhou uma. Pela primeira vez ele teve um material humano muito bom para trabalhar, e com uma torcida de massa, onde a obrigação, a cobrança era muito maior, e ele não segurou a onda. Então, assim, pela primeira vez na carreira dele, ele teve ele tinha algo mais a oferecer, ele dava para ter ido mais. Mas vou fazer um elogio. Ele foi e assumiu. Ele assumiu a bronca. Deu a cara, a tapa, porque hoje as pessoas estão fugindo das responsabilidades. E ele nunca fugiu. Nos piores momentos do Flamengo, ele falou. Mas isso não é porque ele era o técnico do Flamengo. Isso é porque o Renato é um cara de muita personalidade. Sim. E é ex-jogador, né? Ele sabe que o cara sofre ali. Não só isso, o Abel também mas assim, ele tem a marra dele, sabe? Mas depois que se não der certo, ele também assume, porque a personalidade dele é assim. É forte, tanto nos momentos bons ou ruins. Na coletiva, você sentiu que, pelo tom de voz, tudo, pelo clima do momento... Que ele ia ser mandado embora? Sim. Óbvio. E ele deixou claro, na minha pergunta, no final ele respondeu, a responsabilidade é minha, se alguém tiver que arcar com isso, sou eu. Quer que fala mais do que isso? Conversei com os jogadores já no vestiário, agradeci a minha equipe. O Andrés não tem culpa do que aconteceu, inclusive chorou muito e fez uma bela partida, tirando esse erro dele. Sim. Fez uma Teria partida, sido fácil, pra mim, foi o que mais correu ali. Sim. Ele jogou muito, até porque a área dele foi a mais requisitada pelo Palmeiras ali. Enfim, mas por um erro você pode ficar marcado pra sempre, né? Ou então por um acerto. Davidson, Breno Lopes. O Flamengo é uma torcida de grande massa. Então, sim. Querendo ou não, vai ficar, né? Vai ficar essa mágoa mesmo. Acontece de ficar. Tanto que ele tem toda essa preocupação. Depois ele falou que só vai sair quando conseguir dar o título. Exatamente, E ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bom. Não duvido que ele possa sempre falei isso. Dar um título pra esse clube. Eu falei que era capaz dele fazer o que ele fez. Isso eu sempre falei. Que é bom jogador, mas que... Mas aí qualquer um pode errar, né? Qualquer um pode... Quantos jogadores... Poxa, se você for olhar, olha o Roberto Carlos. Exatamente. Gente, arrumando a meia. Sério, o Roberto Carlos é um jogador incrível, mas você lembra... sempre desse fato da questão da meia, do meião, né, arrumando. O Zico, em 82, colocou na conta dele. Então. Colocou na conta do Zico, que querendo ou não, foi um dos grandes jogadores do Brasil. Mas o tempo resolve tudo, né? O tempo é igual aquela namorada que você tem, que te magoou muito, sabe? E que depois de muitos anos... Toma aí. E depois de muitos anos, você nem lembra, você nem se incomoda, mas foi importante você passar por isso pra hoje você ser o homem Sabe, que tem você experiência, lembra. Exatamente. Que bonito isso, Fê? Que beleza, que beleza. Mas, Fê, lançando minha carreira de coach. A gente especula muito, assim, eu pelo menos falo pra eles que eu tenho uma ideia de que a qualquer momento no Flamengo vai sair alguma coisa de que
teve alguma briga no vestiário, alguma coisa. Porque, cara, a gente tem o melhor elenco do Brasil e a gente teve o melhor técnico do Brasil naquele momento, o mais caro. A gente teve o melhor momento, né, do time. Sim. Teve o Rogério Ceni, que também estava num momento muito bom. Teve o... Como é que era o nome? O Dorimé? O Domenech. O Domenech. Eu desconfio que seja a questão física. Nada dá certo ali. Não, eu desconfio muito que seja a questão física. A estratégia ali do Renato, até mesmo de tentar mais um campeonato, no caso brasileiro, não funcionou muito bem, não. Porque Bruno Henrique machucado... Não funcionou. Nosso Cristiano Ronaldo. Não, o Bruno Henrique é sensacional. Então, se você tivesse um time 100%, você ia ser bem mais difícil. Foi difícil. Isso aí, né, a gente pode ver até quando aconteceram os gols, né, da forma que foi. Sim. Ia ser por um descuido. E aí a parte física, eu acho que pesou muito pro Flamengo. E o Abel Ferreira poupou muito seus jogadores bem antes. E ele assumiu e falou assim, você acha que eu vou ser doido de não usar o time reserva, né? E é diferente. É engraçado, né? Palmeiras e Flamengo ainda tinham a chance do brasileiro. Sim, sim. Mas você tem que renunciar, às vezes. O Renato, ele abriu. Logo depois que, inclusive, foi eliminado, né, pelo Atlético Paranaense, que ele tinha colocado o cargo à disposição do Flamengo. Eu achei que a Copa do Brasil ia ser pro Flamengo. Quando chegou o Renato, eu falei pra eles. Eu achei que o Flamengo ia ganhar tudo. Eu também achei. Tudo. Mas é isso, é a parte física. Ele reclamou muito sobre essa questão da parte física. Se a gente for olhar outros locais no mundo, eles valorizam demais a parte física. Sim. E o nosso futebol exige hoje a parte física e o talento, porque o nosso torcedor é exigente em assistir jogo. Não adianta você colocar um filmezinho no final da tarde, assistir gostosinho, aquela chuvinha deitadinho. Não, o filme tem que ser bom. Sim, entendeu? Você não vai ser grato por esse momento de folga de estar assistindo o filme. Você precisa ser grato pelo filme bom. A gente é exigente, sim. A gente precisa assistir um futebol bonito, senão a gente não gosta. Pode estar ganhando o placar, pode ganhar de 4-0. Se o jogo for feio, a gente vai reclamar.